Olá, tudo bem? Vamos a mais uma mensagem dos escritos bíblicos, uma leitura de uma forma racional, lendo e contando história de fatos já ocorridos, porque assim nós entendemos os escritos bíblicos que tudo se cumpriu e este cumprimento é Deus em nós. O tema deste vídeo, por que Lázaro não ressuscitou? É isso mesmo, porque Lázaro não voltou do mundo dos mortos. Veja, eu não estou contrariando a fé de ninguém. Não é nada disso. Eu vou passar meu entendimento conforme as minhas leituras que eu fiz aqui. E deixando religiosidade de lado, que eu não sou religioso, deixando conhecimentos outrora na religião, que eu frequentei pouco tempo. Então eu vou passar meu entendimento aqui. E eu acredito nos escritos, e acredito no que Paulo falou. Acredito no que Yeshua falou. Porém, quando eu leio Mateus, Marcos, Lucas e João, são os 4 livros da história de Jesus de Nazaré nos dias de sua carne, que eu leio como se estivesse pisando em ovos. Porque foram os 4 livros mais mexidos pelo catolicismo. Foram os 4 livros mais mexidos por Constantino, por Roma. Então, são livros que eu leio com muita atenção. Então, você comparando o que lá na história de Lázaro, a menina que Jesus disse, Talita cumi, levante-se. A outra também, que é a mesma. Lendo, fazendo essas comparações, você vê alguma diferença. Aí você vai para que Paulo falou. Você fala, opa, agora tem lógica. Paulo falou que a sua ressurreição só iria acontecer quando? Quando Jesus voltasse. Porque Jesus foi o primeiro a ressuscitar. Porque ele fazia parte das profecias. Dele foi falado que ele ressuscitaria ao 3º dia. Dele somente. A história de Lázaro como ressurreição não tem. A história da menina que Jesus disse, Talita cumi, não está nas profecias, nos salmos e nas leis. Não. Somente a ressurreição de Cristo. Esta sim. E ainda fala que, na profecia, que o corpo dele não passaria pela decomposição. Não tem outra pessoa, não foi falado de mais ninguém que ressuscitaria. Não, ressuscitaram, sim, depois da vinda dele. E o mais grave ainda é a religião ficar por aí falando que Jesus está voltando, que Jesus ainda não voltou. É mais grave ainda. Por quê? Com isso, a religião diz que ninguém ressuscitou ainda, que os espíritos estão aí guardados em algum lugar. Espírito é igual ao vento, não sei que lugar que guarda. Por que Lázaro não ressuscitou? É o tema deste vídeo. Vamos lá, eu te convido a ler João, capítulo 11, do versículo 1 em diante. Estou utilizando o texto da Nova Almeida Atualizada. Capítulo 11 de João, a morte de Lázaro. Vamos ler. Vou fazer uma leitura rapidinha aqui para a gente só parar em pontos, em versículos, assim, para a gente falar alguma coisa. Um homem chamado Lázaro estava doente. Ele era de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava doente, era a mesma que ungiu o Senhor com perfume e lhe enxugou os pés com os seus cabelos. 3. Por isso, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus, aquele que o Senhor ama está doente. Olha, ninguém sabia que doença que era. Poderia ser tuberculose, poderia ser, diabetes, Ele estava doente, a Bíblia não fala que tipo de doença que era. 4. Ao receber a notícia, Jesus disse, essa doença não é para a morte. Ei, versículo 4. Ao receber a notícia, Jesus disse, essa doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado pelo meio dela. Então aqui no versículo 4 já 99% já elimina que Lázaro morreu. Nas entrelinhas está o entendimento. A doença de Lázaro não era para a morte. Lázaro provavelmente ficou em estado de coma. Você acha que naqueles dias, no ano 30, 31, 32, 33, você acha que eles tinham esse conhecimento que era um coma? Que era uma pessoa estar em coma? A febre que esse homem chegou, vai saber a quantos graus? 42, 45, 50 graus, ele entrou em estado de coma. Às vezes era uma malária, um dengue, um chikungunya, era uma doença que afligiu ele. Mas Jesus disse aqui, está escrito, que a doença de Lázaro não era para a morte. Então Lázaro não morreu. Só que no versículo 4 já fala, ele não morreu. Porque a doença de Lázaro não era para a morte. Claro,
Se você não acredita nisso aí, vou fazer o quê? Se você não acredita no que está escrito aqui, não posso fazer nada. Ora, Jesus amava Marta, irmã dela, e também Lázaro. Quando soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judéia. Os discípulos disseram: mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejá-lo e o Senhor quer voltar para lá? Jesus respondeu: não é verdade que o dia tem 12 horas? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque vê a luz desse mundo. Mas, se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz. Tendo dito isso, aqui tem uma revelaçãozinha, mas me chamou a atenção isso agora. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Outro versículo que chama a atenção aqui. Tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. 12. Então os discípulos disseram: Senhor, se dormes, estará salvo? Jesus falava da morte de Lázaro, mas eles pensavam que tivesse falado do repouso do sono. 14. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Veja a contradição aqui. Ah, mas está escrito em vermelho. Tudo bem, mas se eu colocar na Almeida século 21, não vai estar em vermelho isso aqui. Vai estar escrito de uma cor só, que não tem nada de vermelho. Se eu colocar na Almeida Corrigida Fiel, vai estar em vermelho? Vai estar em vermelho aqui? Vermelho está, na King James vai estar vermelho? Não, é porque tem pessoas que se apegam com isso, né? Não, porque está vermelho. Aqui, na King James Fiel, então Jesus lhe disse claramente: Lázaro está morto. Aqui está falando que ele falou. Então não é porque está em vermelho, não, porque foi Jesus que falou, não. Uma está vermelha, outra não está vermelha. Deixa eu mudar aqui. Uma está vermelha e outra não está vermelha, a letra, não tem nada a ver. Mas, tendo como base o versículo 4, ao receber a notícia, Jesus diz: essa doença não é para a morte. Então Lázaro não morreu. Lázaro estava dormindo, adormecido, estava em coma de alguma coisa. E no versículo 11, tendo dito isso, acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vamos lá despertá-lo. Aí, por que cargas d'água aqui embaixo? Aí nós sabemos que isso daqui não é verdade, porque vou ler depois para você. Que aí tem como comprovar que isso daqui provavelmente foi copistas, os pergaminhos. Isso daqui, esses escritos, foi lá para o ano 200, anos 100 e poucos, 200. Os copistas, lá não tinha máquina de xerox, não tinha Ctrl-C, Ctrl-V. Era na unha mesmo ali, era na unha, na escrita. E vai saber o que tinha na cabeça desses copistas, que ficava copiando e mandando, copiando e mandando, copiando e mandando. Então vamos procurar entender de uma forma racional. Religioso acredita em tudo. Curupiras, muras, nós não somos religiosos, eu e você não somos, eu acho que não. Nós estamos buscando entendimento de uma forma racional. Então no versículo 4, não é para a morte, e no versículo 11, ele adormeceu. Porém, no versículo 14, então Jesus diz claramente, 2 pontos. Ei, Lázaro morreu. Tá, vamos continuar. Por causa de vocês, me alegro que não estivesse lá para que vocês possam crer. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos discípulos: vamos também nós para morrer com o mestre. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Veja bem, 4 dias, está escrito aqui, 4 dias. Pessoas, normalmente, quando ela morre lá num lugar, com 2, 3 dias, começa a sair baba, começa a sair umas coisas pelo nariz, a pessoa incha. Não sei se você pode pôr no comentário, se você já... Eu já participei com isso, eu já vi isso daí. Porque eu fui policial militar, eu atendi ocorrência lá em Diadema, e chegar lá, a pessoa tinha morrido, era uma 9 horas, não sei que hora que tinha morrido. Horas, tinha morrido à madrugada de cachaça, horas. Você chega lá, olhou o cadáver, sei lá, umas 6, 7 horas depois da morte, começou a sair umas coisas do nariz, pelo ouvido, por tudo que é orifício, começa a sair coisas, baba, uma coisa. Você imagina com 3 dias. Então aqui fala que ele estava 4 dias na sepultura. Então, como estava o corpo desse homem? Será que eles tinham algum... como que é aquele produto que coloca lá? Éter, não, sei lá, eu esqueci o nome agora. Para conservar o corpo. O coração de Dom Pedro está aí há quase 200 anos no produto lá, no formol. O coração de Dom Pedro está zanzando por aí. Será que tinha formol para colocar esse homem lá dentro? Então, quando chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Ora, Betânia ficava a mais ou menos 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos dos judeus vieram visitar Marta e Maria a fim de consolá-los por causa do seu irmão. Marta, quando soube que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele. Deixa eu ver se eu adianto isso aqui.
22. Mas também sei que mesmo agora tudo que o Senhor perdi, Deus... Jesus disse a ela, o seu irmão há de ressurgir. Ao que Marta respondeu, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição, no último dia. Você vê que Marta, aqui nesse versículo 4, chama atenção por uma coisa. Ao que Marta respondeu, eu sei que há de ressurgir na ressurreição no último dia. Por quê? Isso está em 1 Coríntios 15, 23. Paulo também falou, eu vou ler depois, que Jesus foi o primeiro, foi a primícia à ressurreição. E depois, na volta dele, que os que estavam nele, os que tinham morrido nele, iriam ressuscitar o Espírito. Então, aqui está escrito, ao que Marta respondeu, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Então, Marta sabia que a ressurreição seria dada quando houvesse o juízo, quando houvesse a volta de Jesus como juiz, no fim dos tempos. Então, Jesus declarou, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. 26. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto? 27. Marta respondeu, sim, Jesus, eu creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. 28. Depois de dizer isso, Marta foi chamar Maria, sua irmã, e lhe disse, em particular, o mestre chegou e está chamando você. Quando Maria ouviu isso, levantou-se depressa e foi até ele. Deixa eu adiantar aqui um pouquinho aqui e perguntar, onde vocês puseram? Eles responderam, Senhor, venha ver. Jesus chorou. Então os judeus disseram, vejam quanto ele o amava. Mas alguns disseram, será que ele, que abriu os olhos do cego, não podia fazer com que Lázaro não morresse? 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, foi até o túmulo, que estava uma gruta, cuja entrada tinham colocado uma pedra. Então Jesus ordenou, tirem a pedra. Marta, irmã do falecido, disse a Jesus, Senhor, já cheira mal, porque está morto há 4 dias. 40. Jesus respondeu, eu não disse a você que cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, diz, Pai, graças te dou porque me ouviste. 42. Eu sei que sempre me ouves, mas falei isto por causa da multidão presente para que creiam que tu me enviaste. E depois de dizer isso, clamou em alta voz, Lázaro, venha para fora. Aquele que tinha morrido saiu. Está escrito isso aqui. Aquele que tinha morrido saiu, tendo os pés e as mãos amarrados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Então Jesus lhes ordenou, desamarrem-no e deixem que ele vá. Essa história está aqui. Não está aqui? Como ele morreu, ressuscitou, assim está escrito. Alguém escreveu essas coisas aqui. Porém, também alguém escreveu no versículo 4, ao receber a notícia, Jesus diz, esta doença não é para a morte. Então, perante a voz do Filho de Deus, perante a voz de quem estava, aquele véu era de um judeu, mas quem estava ali era Deus, ele falou que a doença não era para a morte. Então, se não era para a morte, como Lázaro tinha morrido? E no versículo 11, tendo isso, acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou despertá-lo. Tá, aqui é a história de Lázaro, então vamos, para esse vídeo não ficar muito longo, vou para a morte da menina, onde foi dito, Talita cumi. Marcos capítulo 5, versículo 35 a 43. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo, a sua filha já morreu, por que você ainda incomoda o mestre? 36, mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não tenha medo, apenas creia. 37. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. 38. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. 39. Ao entrar disse, por que vocês estão alvoroçados chorando? A criança não está morta, mas dorme. Mas ali entre eles falava o quê? Que a menina tinha morrido. Outro caso que poderia ser um estado de coma. Eles não tinham aparelhagem naqueles dias, eles não tinham os negócios que põe no ouvido, no coração, no peito para ouvir nada, eles não tinham nada disso. Não tinha como fazer os exames nos dias de hoje. A pessoa hoje fica em coma, sei lá quantos anos, quantos dias. Acidente fica dias, meses, anos em coma. O Schumacher está em coma. Quantos anos que aquele cara está em coma? Mas está vivo. É um vivo morto. Mas ele não morreu ainda, não se acabou. Não se acabou. Então, ao entrar, diz, por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riram-se dele, mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele e entrou onde ele estava. 41. Tomando a criança pela mão, diz, Talita cumi,
que quer dizer, menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar. Então todos ficaram muito admirados. 43. Mas Jesus ordenou-lhes, expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que desse de comer a menina. Então, outra situação que falaram que ele ressuscitou essa menina. Mas ele mesmo, está escrito que ele mesmo disse que a menina não tinha morrido coisa nenhuma. A menina não está morta, mas dorme. Outra situação, não sei se é a mesma aqui, Mateus 9, 18 a 26. Jesus cura uma mulher e uma menina. Vamos lá. Enquanto Jesus lhe dizia estas coisas, eis que um chefe da sinagoga, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha morreu agora mesmo, mas venha impor a mão sobre ela e ela viverá. 19. E Jesus se levantou e o seguiu juntamente com seus discípulos. 20. E eis uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou a borda da capa dele. 21. Porque dizia consigo mesmo: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. 22. Então Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: coragem, filha, você foi salva porque teve fé. E desde aquele instante a mulher ficou sã. 23. Tendo Jesus chegado à casa do chefe e vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme. Outra situação. E riram-se dele. Mas quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E a notícia deste acontecimento se espalhou por toda a terra. Provavelmente isso aqui foi a mesma situação da menininha que falou: Talita cumi, levanta. Então quer dizer, nos 3 casos você vê que ele falou que eles não morreram. Não era morte. Não era caso de morte. Só para lembrar, João 11, versículo 4. Jesus diz: essa doença não é para a morte. Versículo 11. Nosso amigo Lázaro adormeceu. Aí ele fala em outra passagem. Aí apareceu isso aqui. Então Jesus diz claramente: Lázaro morreu. Como que Lázaro morreu se ele falou em 2 passagens que não era para a morte? Tá. Então vamos agora no que Paulo falou pelo Espírito da Graça. Então, a menina Talita cumi não morreu, a outra menina também, que deve ser a mesma história, não morreu. E ele falou que a doença de Lázaro não era para a morte e que Lázaro estava adormecido. Eu acho que era um coma. 1 Coríntios 15, 12 ao 23. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição de mortos, e se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a fé que vocês têm. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Aqui mesmo, só aqui já era para ter uma notinha mínima, Paulo falando de Lázaro. Não está falando. 16. Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. 18. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo estão perdidos. 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes desse mundo. 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias do que dorme. 21. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. 22. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Aqui está a chave. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Quer ver? Deixa eu colocar isso aqui na NVI para me ver esse versículo 23. Leia comigo. Mas cada um por sua vez. Cristo, o primeiro, que ele ressuscitou, porque nos livros da lei, Salmos, profecias, falou dele, falou da ressurreição dele, falou que ele ao 3º dia ressuscitaria e ele não passaria, o corpo dele não passaria por decomposição. Então, a respeito dele foi falado. Então, ele, Cristo, o primeiro. Depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Então, Lázaro, se tivesse morrido, como que ele ressuscitou? Se aqui quem falou foi o Espírito da Graça pela boca de Paulo, que os que eram dele só iriam ressuscitar na volta dele. Para a religião ninguém ressuscitou, porque Jesus não voltou para a religião ainda, eles falam que vai voltar. Então, esse versículo põe abaixo essa história de falar da ressurreição de Lázaro. E eu acredito no que Jesus disse, que aquela doença não era para a morte. E ele falou, vamos para acordar, porque Lázaro está adormecido. Foi isso que aconteceu. A menina não estava morta,
Nenhum dos dois casos. Porque o primeiro foi ele, e quando ele viesse, é que os outros ressuscitariam. Mas cada um por sua vez, Cristo, o primeiro, depois, quando ele vier, os que lhe pertencem. Você vê, a história de Lázaro é mais uma fábula, que a religião acredita e prega isso. Outras situações que a gente também vê isso. Eclesiastes 9, 5, 6. Pois os vivos sabem que... Deixa eu colocar na... Isso aqui é porque eu li antes, então eu sei o que fica melhor o entendimento. Porque os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada e não têm nenhuma recompensa a receber. Porque a memória deles já no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já não existem mais. Eles estão afastados para sempre de tudo que se fez debaixo do sol. Então uma pessoa que morreu, vamos dizer, Lázaro morreu, então acabou. O espírito voltou, descolou imediatamente, ou então naqueles tempos está falando que só quando Jesus foi o primeiro, e quando ele voltasse na vinda dele é que os corpos celestiais, os espirituais ressuscitariam. Então você vê que Lázaro não pode ter ressuscitado. Porque aqui fala que a memória de quem morreu já no esquecimento. Não tem volta. Não tem. O espírito não tem contato com esse mundo carnal. Não tem nenhuma união. Porque o espírito é santo. O espírito é a igreja gloriosa de Cristo. O espírito é o tabernáculo glorioso de Deus. Já a carne tem suas debilidades, suas impurezas. A carne é imunda. E Isaías 26,14, assim: eles estão mortos, não voltarão a viver. São apenas sombras, não ressuscitarão, porque tu os castigaste e destruíste e apagaste completamente a lembrança deles. Então, conforme essas comparações, conforme essas referências bíblicas, eu tenho meu humilde entendimento, meu simples humilde entendimento que a morte de Lázaro, ou a história de Lázaro, da ressurreição, foi uma fábula, foi um mito, contado por alguém, ou pelos romanos, ou por Constantino, pelo catolicismo, alguém colocou essa história aí. E assim aconteceu. Mas, como eu creio nos escritos, eu creio no que ele falou. E ele falou que a doença de Lázaro não era para a morte. E que ele estava indo para acordar, porque Lázaro estava adormecido. Eu acredito que aquilo ali era um coma. Como na mesma situação da menina, a história de Marcos e de Mateus, as meninas estavam dormindo. Não tinha nada de morrer. E eu acredito no que Paulo disse. 1 Coríntios 15, 23, ele falou que o primeiro a ressuscitar foi Cristo mesmo, porque isso estava escrito nos livros, e quando ele voltou na segunda vez, no ano 70, como juiz e julgou os israelitas, aí sim, aí houve a ressurreição dos espíritos. Eu acredito nesse encaixe aí, porque na verdade, eu acredito que desde o início de Gênesis, é uma história aí, já é um estudinho um pouco mais, porque lá está que Deus falou. Em Romanos, eu acho que é Gênesis 6, ele fala assim: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Contenderá é brigar. Ele falou assim: o meu espírito não brigará para sempre. Por isso que eu limito a vida do homem a 120 anos. Depois disso, o espírito, para o meu entendedor, o espírito sai e volta para o reino celestial. Porque em Eclesiastes 12, 7, quando o corpo, a carne, a pessoa para o sentido, acaba, o corpo volta ao pó e o espírito volta a Deus que o deu. Eclesiastes 12, 7. Correto? Mas aí é outra coisa. Então, tendo base como escrito de Paulo 15, 23, ele falou que o primeiro a ressuscitar foi Cristo, e quando ele viesse no ano 70, aí sim, os que pertenciam a ele, assim foi. Então, conforme eu estou aqui falando, com base no que Paulo falou, então a morte de Lázaro foi mais esse negócio de ressurreição de Lázaro, foi mais um mito da religião. Assim seja, então eu deixo com você essa mensagem, por que Lázaro não ressuscitou? E espero ter sido útil de alguma forma. Claro, o entendimento amanhã ou depois pode ser outro, mas a princípio, não é de hoje que eu de vez em quando venho falando isso. Olha, essa morte de Lázaro aí, tem alguma coisa estranha, essa ressurreição de Lázaro. E se foi útil, joinha. E se você tiver coragem, porque um desses você não vai ter coragem, porque isso aqui vai dar. Mas se tiver, compartilha ele, deixa o samba passar. E se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho. Até a próxima, se assim o Pai permitir. Tchau, tchau.